Meus queridos, como foi antecipado pelo nosso diácono Ítalo, a partir desse momento nós oferecemos o recurso de salas para as crianças de até 7 anos, tá certo? As famílias que quiserem fazer uso dele, só encaminhar discretamente ali por aquela porta à esquerda. E as que forem ficar aqui, queremos também ajudá-los a acompanhar o sermão. Então, se tem uma criança ao seu lado que vai ficar, levanta a mão em favor dela. As irmãs da hospitalidade vão levar um pequeno guia, devagarzinho. Vão levar um pequeno guia até você para ajudá-lo a acompanhar o sermão. Aqui na frente tem. Queridos irmãos, convido você nesse instante a abrir a palavra de Deus em Oséias capítulo 5. Oséias capítulo 5, nós iremos continuar nossa série de exposições. Texto difícil, irmãos. Texto duro. E eu pensava nesse contexto de férias, de festa, né, recebendo irmãos. Mas enfim, é o Senhor que sabe, é o Senhor que escolhe, não quis teimar. Então que Ele fale aquilo que é necessário para as nossas almas nessa noite. Oséias, profeta Oséias capítulo 5. Leremos até o verso 14, só fica um versículo para a semana que vem, porque ele está mais ligado ao próximo trecho, à próxima perícope. Acompanhe comigo a leitura do texto sagrado, com atenção, com esperança, sabendo que Deus fala por sua palavra. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei. Porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa, e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos, vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Avém. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá a sua chaga, subiu a Efraim a Síria, e se dirigiu ao rei principal que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Vamos orar, suplicando a graça de Deus para ouvir a sua voz,
ser confrontado pela sua palavra, mas encontrar ainda esperança em Cristo, porque Ele é sempre a nossa esperança. Vamos orar nesse instante. Pai bendito, muito obrigado por Tua palavra. Mesmo quando ela confronta, ela cura. Mesmo quando os nossos pecados são apontados, é para o nosso bem. Então faz isso nessa noite, Senhor. Estamos aqui submissos ao Teu texto, submissos à Tua vontade. Que o Senhor nos santifique pela Tua palavra. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Penélope. Certo dia, um rei poderoso do mundo antigo, à sua época o mais poderoso, um homem chamado Nabucodonosor, enquanto o brilho do ouro do seu palácio era tocado pelos raios de sol, caminhando ali pelos seus aposentos reais, o seu olho avistou a opulência e a grandeza do seu império. Seu peito encheu-se de orgulho e de soberba. Ele proferiu a triste sentença: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? A cidade não tremeu, os jardins não secaram, soldados não desertaram, mas o céu se pronunciou naquele exato instante. De forma imediata, o juízo de Deus abateu-se sobre aquele homem orgulhoso, e Nabucodonosor passou a comportar-se como uma fera do campo, humilhado, quebrado. Deus abate os reis. Mas isso não acontece somente com reis. Afinal de contas, onde está o reino da Babilônia hoje? Será que ainda é uma superpotência? Este rei, este reino, esta dinastia ficou para trás. De modo semelhante, nós podemos pensar no Império Persa, no Império Grego, e seguindo a ordem ali apresentada pelo profeta Daniel também, onde está o Império Romano? Talvez as suas estradas de forma impressionante continuem ali na Europa, na Ásia e na África. Suas construções permanecem, mas agora são pontos de turismo e são lugares que somente espelham uma grande verdade: os impérios caem, dinastias morrem. Não pense que o povo de Deus está alheio a essa sentença. Afinal de contas, o texto que nós lemos nessa noite é exatamente isso. É um pronunciamento de juízo para Israel e também para Judá. Suas instituições e suas repartições continuarão funcionando por um tempo, mas a sentença já foi prolatada. Parece que tudo seguirá a sua normalidade institucional, mas o rei, acima de todos, o tribunal infalível, já manifestou-se a respeito deles. Eles não ficarão de pé. Talvez você diga: essa postura judicial tão agressiva é coisa do Antigo Testamento. No Novo, não temos algo semelhante. No Novo, irmãos, igrejas é que são intimadas pelo Cristo ressurreto. Em Apocalipse, nós temos 7 cartas escritas a 7 igrejas da Ásia Menor. E nelas, depois de anunciar também os seus pecados, o Supremo Juiz, o Cristo ressurreto, também as avisa que o candelabro será retirado, caso elas não se arrependam. Eu lhe pergunto: onde estão as igrejas da Ásia Menor hoje? O candelabro foi retirado. Dinastias morrem, impérios caem, igrejas fecham, famílias padecem.
quando ignoram os alertas solenes de Deus. Quando nós nos deparamos com essa verdade, podemos refletir nos moldes do Antigo Testamento. Podemos pensar na nossa nação. Avisos têm sido dados. Quem nos garante que o Brasil, que nem é um império, permanecerá? Não é a força política, não são os seus recursos naturais, não é o seu potencial geopolítico. Caso não se arrependa dos seus maus caminhos, também cairá. Mas podemos avançar e pensar nos termos do Novo Testamento. Igrejas locais, talvez denominações, também precisam ouvir os alertas de Deus. Porque caso ignorem, caso não ouçam, caso façam pouco caso, a sentença será prolatada. E ainda que tente esboçar normalidade, ruirão a seu tempo, se ignorarem os ditames do rei. Eu ainda faço um terceiro nível de aplicação: famílias. Quantas vezes as pessoas não confiam nos seus legados familiares? Em alguns casos, alguns dirão: não, nós somos cristãos de segunda, terceira, quarta geração. Fundamos igrejas no passado. Essa é a nossa dinastia, esse é o nosso nome, esse é o nosso pequeno império. Cuidado. Caso ignoremos os alertas de Deus, está à nossa espreita também o seu juízo. Eu quero perceber com você nesse texto como dinastias morrem e tentaremos fazer essas diversas aplicações, tá certo? Há um passo a passo nessa passagem que eu quero considerar com você. Primeiramente, do verso 1 ao verso 4, nós veremos que o começo de tudo são as armadilhas espirituais. Verso 1 a verso 4, esse é o primeiro passo. Depois, nos versos 5 ao verso 7, as dinastias morrem quando o orgulho as ensoberbece. Difícil de escrever, foi difícil de falar. O orgulho que ensoberbece é o segundo passo no declínio. Terceiro lugar, nós temos a corrosão moral dos versos 8 a 12. E por fim, o último passo e o fim da esperança, versos 13 a 14, é quando buscamos soluções nos lugares errados. Percebamos isso, para corrigir os nossos passos, para advertir a outros e para perceber o caminho que há em Cristo, a única dinastia que nunca será destruída. Primeira coisa então, irmãos, vamos ao texto. O primeiro passo nesse caminho perigoso são as armadilhas espirituais. Verso de 1 a 4, peço a ajuda da igreja nessa leitura. Eu vou ler de forma alternada com vocês, tá certo? Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Conheço a Efraim, e Israel não está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. Crianças, o texto é pesado, mas essa verdade também é importante para vocês. Então temos 4 passos aqui. Eu quero que vocês façam um desenho para cada passo. E depois papai e a mamãe explicam a você como isso acontece, aplicando a sua vida, de uma forma que talvez eu não consiga agora, tá certo? Primeiro passo. Faça um quadradinho e desenhe o primeiro passo. Botem um passarinho e um laço, uma corda nos seus pés. De modo que a figura é, daqui a pouco alguém vai puxar essa corda, vai pegar o passarinho pela perna e ele vai ser preso. Tenta desenhar aí esse movimento. Ou pelo menos o retrato, um passarinho com uma corda ao seu redor.
Estamos falando aqui de armadilhas espirituais. Irmãos, essa figura do passarinho, ele aparece no verso 1, né? Mas aparece de uma forma tão triste. A primeira coisa que o texto faz é uma convocação formal para um julgamento. Ouvi, ó sacerdotes, esses são aqueles que já foram denunciados no capítulo passado, vimos isso no último domingo. Mas Deus chama eles de novo. Ouvi, ó casa de Israel, agora é como se fosse, lembra que também tem essa dinâmica, os sacerdotes e o povo, todos são novamente convocados diante do tribunal de Deus. Mas um terceiro público aqui também faz parte dessa audiência. Dai ouvidos, ó casa do rei. Agora o rei, a dinastia e a sua família é inclusa nesse julgamento. Isso tem total razão de ser, porque nós veremos a atuação direta dos reis, nós veremos aqui conchavos políticos e como eles revelavam um coração que caminhava a passos largos no caminho da destruição. Todos são convocados. Porque este juízo é contra vós outros. É de fato uma sentença. E qual é a razão disto? Aí vem a parte final do verso 1. Visto que foste um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Primeiro, breves explicações geográficas. Mispa ficava ali em Benjamim. Foi uma cidade muito importante em vários momentos da história de Israel, especialmente no período de juízes. Samuel, o notável juiz, passou algumas vezes ali, reuniu assembleias do povo de Deus. Mas é interessante, irmãos, que alguns anos atrás, escavações arqueológicas encontraram ali aquilo que indicava culto a Astarote em Mispa. Astarote, deusa da fertilidade, um ídolo. Seus cultos envolviam coisas imorais e indecentes. Está lá em Mispa. Um lugar que um dia já foi bem especial para a religião verdadeira, corrompida agora estava. Outro lugar mencionado aqui é Tabor. Tabor era uma montanha elevada, ficava no centro-norte da Palestina, fazia fronteira com o sul, no Líbano. É interessante que nós temos aqui duas demarcações geográficas que apontam as duas extremidades do reino. É representativo, né? Você está abarcando todo o território, você está pegando as duas pontas. Do Oiapoque ao Chuí, é assim? Chuí, sei lá. Mas é a ideia, né? As pontas. Ao mesmo tempo, lugares em que era feito culto e adoração a deuses pagãos em Israel. E veja como isso é colocado aqui. Por que isso é tão sério? Por que isso é tão triste? Por que isso é responsabilidade dos líderes? Vai ser dito que eles foram laço. Lembra, crianças, do desenho do passarinho? Foram laço e foram rede para Israel. Laço do passarinheiro, tem um texto da Escritura que a gente ouve falar sobre isso e diz que Deus nos livra do laço do passarinheiro. Neste texto, laço do passarinheiro fala sobre as tentativas ardilosas do inimigo de nos enlaçar, de nos prender, de causar mal a nós. Só que aqui é a própria liderança que faz laço. É como se o diabo dissesse ali: eu nem vou, ou eu vou. Através desses homens. Vocês foram laço em Mispa e em Tabor. É importante a gente lembrar como isso aconteceu, tá certo? Jeroboão I rompe com Roboão, filho de Salomão. Leva consigo 10 tribos de Israel. Mas entende que seria um risco se eles cultuassem em Jerusalém como era prescrito. Seria um risco deles depois voltarem à unidade e voltarem ao reinado de Roboão, se eles, por exemplo, tivessem que servir o culto lá em Jerusalém com os levitas. Então Jeroboão faz o quê? Institui novos lugares de adoração. Institui novos sacerdotes que não os levitas. E a partir disso, há uma porta aberta que se torna um laço espiritual. Resultado: aquilo que parecia um pequeno desvio no começo, era uma armadilha que os líderes colocaram. Olha o que acontece no verso 2. Na prática de excessos, vos aprofundastes. Meu Deus, que expressão. Excesso. Já denota algo que é feito de uma forma muito intensa. Aprofundar-se em excesso é o quê?
Começou como uma coisa pequena, possivelmente, mas depois se tornou algo aberrante, excessiva, e eu castigarei todos eles. O Senhor foi ofendido com essa depravação. No verso 3 ele vai dizer: eu te conheço, Efraim. Entende, irmãos, quando se fala de Efraim, está se falando de Israel, está pegando simplesmente a tribo que era mais forte, de forma representativa. Ele está dizendo: eu conheço vocês pelo nome. Eu conheço vocês. Conheço você, Efraim, conheço você, Israel, vocês não me estão ocultos. Eu vejo a prostituição de vocês. Imagina que num processo de traição ou pecados imorais, geralmente procura-se fazer isso de forma oculta. Menos no carnaval, né? Que período perverso. As pessoas parecem que ficam livres para fazer todo tipo de barbaridade, mas no geral as pessoas tentam fazer de forma oculta. Quem teria coragem de trair com o seu noivo observando essa cena? É isso que Deus está dizendo para Israel: eu estou vendo tudo. Vocês me traem diante dos meus olhos. Vocês estão contaminados. Veja verso 4 como é duro ainda. O seu proceder não lhe permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Aqui um movimento de espelhamento, né? Deus conhece, Deus vê, eles não conhecem. E eles nem podem voltar mais. O espírito de prostituição os aprisionou. Você já conheceu alguém assim, irmão? Que talvez você fale de Deus, você evangelize, você diga para ele voltar, e a pessoa parece querer, mas lhe falta força, está preso pelo pecado. É isso que acontece aqui. Existe um momento que o pecado ele é suave, ele é sutil, ele é sorrateiro, ele sussurra aos seus ouvidos. Ele parece tão fraquinho e inofensivo, é só um laço, é só uma armadilha. Mas depois que a corda puxa, que o pássaro fica com os pés presos, ele não consegue mais voar, ele não consegue mais sair. E qual é o alerta para nós nessa noite? Cuidado com as armadilhas. Pode ser uma proposta de emprego até vantajosa, mas de repente te consome tanto que te tira da igreja, que te afasta da comunhão dos santos. Pode ser uma oportunidade que se abre, um negócio aparentemente no limite da moralidade ali, mas quando você menos percebe, você está atraindo o seu Deus com práticas que não o honram e não consegue sair mais dali. Pode ser uma conversa inocente, pode ser uma troca de olhares. Daqui a pouco a sua paixão é tamanha que você cai em pecados que você nunca mais imaginou e não consegue mais voltar. Pode ser decisões que comprometem a santidade da igreja e o caminho que ela está sendo conduzida aqui, eu aplicar aos líderes da igreja. E nós, se não vigiarmos, isso dá um medo tremendo ao coração, podemos nos tornar laços para o povo de Cristo. Uma religião corrompida, que não traz as pessoas para Deus, mas afasta-os de Deus. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos dê discernimento para perceber o laço, enquanto dá tempo de tirar o pé. Que o Senhor nos ajude a avistar os buracos, antes que os nossos pés caiam lá. Pais e mães, quais são os laços espirituais que estão em volta da sua casa? Pequenas decisões com grandes impactos futuros. Valores que você está incutindo na cabeça do seu filho, decisões a respeito da sua vida. Jovens, adolescentes, crianças, quantos laços o mundo não coloca ao seu redor. Amizades que para que você esteja perto delas, você vai ter que cada vez mais se afastar da fé, do caminho, da palavra, do que seus pais lhe ensinaram. Isso é laço. Cuidado, porque inicialmente parece inofensivo, mas uma vez que seu pé está ali, talvez você não consiga mais tirar. Cuidado com as armadilhas espirituais. Segundo lugar, segundo passo, cuidado também com o orgulho que ensoberbece. Versos 5 a 7,
São poucos versículos, agora eu quero que vocês leiam me ajudando, tá certo? Diz assim a palavra de Deus: a soberba de Israel abertamente o acusa. Crianças, no segundo quadradinho, segundo passo, mais uma vez um animal. Vocês vão desenhar alguém com a ovelhinha no braço, voltando. Aí bota na contramão da figura, tá certo? A pessoa está voltando. Foi para o culto, levou a ovelha, e aconteceu uma coisa bem chata com a ovelha, tá certo? Não quero escandalizar as crianças, não. Mas não deu certo. Elas voltaram com as suas ovelhas. Foram rejeitados, porque estavam orgulhosos. O verso 5 começa nos falando, em forma de sentença, que a soberba de Israel abertamente a acusa. Mas veja, o pecado não era soberba, né? Era prostituição, era depravação, porque de repente a soberba? O que acontece aqui, irmãos, é que o orgulho, a soberba, a prepotência, muitas vezes é o passo que se segue o coração que começa a cair no pecado e passa a criar mecanismos para não ser mais confrontado nos seus maus caminhos. Quando caímos, quando erramos, constantemente o fazemos. O movimento sadio e bom da alma é perceber: Senhor, como é que eu fiz isso? Me perdoa, Pai. Meu irmão, pequei contra Ti, me perdoe. Esse é um movimento santo. Não é impecabilidade, isso não vai acontecer antes da volta de Cristo, mas é um coração sensível, humilde e quebrantado ao pecado. Mas perceba que o caminho do pecado é outro, é o endurecimento. Cuidado, cuidado. Se o seu coração ele revela-se duro, isso é um terrível sinal. O crente não deve ter dificuldade de pedir perdão. O crente deve ter uma inclinação à humilhação, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe do pecado que ainda reside nele, como ele pode colocar tudo a perder em um segundo, se não for a graça de Cristo. Agora, quando a gente começa a esquecer disso, é porque, na verdade, o coração carnal já está montando uma estrutura de ilusão para abafar o arrependimento, e isso é soberba. E Deus está dizendo: sua soberba, Israel, está abertamente te acusando. Sabe quando é isso? Quando todo mundo percebe que alguém está errado. Quando todo mundo na sua casa perceber que você está errado e você está querendo manipular a situação para sair por cima, mas a mulher já percebeu, os filhos já perceberam, até o vizinho percebeu por causa da gritaria. O seu pet já percebeu e talvez esteja um pouco distante de você. Às vezes é na igreja, né? Todo mundo percebeu que você está errado, mas a sua soberba ainda não admite. E você cria narrativas, e você aponta os culpados, e você insiste em cair atirando. O texto vai dizer: abertamente sua soberba o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade. A soberba não é um escudo. A soberba não é uma armadura. Se o for, ela é uma armadura para quem está se afogando. E qual é a utilidade disso, hein? No campo de batalha, talvez a armadura possa te proteger, mas no mar, vai afundar. A sua iniquidade vai te destruir. E Judá cairá juntamente com ela, como se fosse um adendo. Judá, não fica orgulhoso também, não. Meu irmão, se você percebe alguém orgulhoso sendo confrontado nessa noite, se você acha que essa pessoa está aqui e vai ser confrontada, cuidado para que você não seja confrontado também. Na verdade, todos devem ser. Judá vai sobrar para você também. Daqui a pouco Judá entra mais em evidência. Veja, no verso 6 nós temos a figura que as crianças desenharam, tá certo? Eles irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles.
Interessante que eles ainda tentam prestar culto. Alguns comentaristas vão comentar que aquilo que foi colocado aqui, rebanhos e gado, com a ideia de plural, é porque na verdade está sendo descrito de forma irônica alguém que de repente tenta subornar Deus com os seus grandes sacrifícios. O culto ao Senhor exigia que se levasse animais para fazer sacrifício de expiação da culpa. O que acontecia com esses animais quando chegava lá, papai e mamãe te conta, eu não quero isso para mim, dividirei o fardo com eles. Mas olha o que acontece nesse texto aqui, essas pessoas tentando emular, tentando disfarçar, tentando ensinar um coração quebrantado que não tinham, não levavam somente alguns, levavam muitos, levavam rebanhos, mas Deus, quando chegava lá, não recebia. O texto vai dizer, vocês chegarão na igreja, irão prestar culto, tentarão me manipular, mas voltarão, porque eu não estarei lá. Não se engane. Deus não está aqui por causa dessas paredes. Deus não está aqui por causa dessas cadeiras de plástico. Deus não está aqui por causa desse logotipo. Deus está aqui por causa da sua aliança. E se um dia nos afastarmos dela, Ele não estará mais de forma abençoadora. Podemos prestar vigílias infinitas, cultos ininterruptos, sacrifícios, sacramentos, seja lá o que for. Ele não vai aceitar se o coração for orgulhoso. Você resiste, irmão, quando é confrontado. Você demora a se arrepender. Talvez faça semanas que você deveria ter quebrantado o seu coração. Talvez faça meses. Faça isso hoje. Isso é o segundo passo, inclusive, tá certo? Se o seu coração está tão duro, é porque você já pisou no laço e não percebeu. Faça o caminho de volta. Se arrependa, se quebrante, se humilhe. Porque senão o resultado é esse aqui do verso 7. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tem uma festa, tem um culto, mas Deus olha para aquilo ali e diz, sabe qual vai ser o prato oferecido nesse culto? Vocês serão consumidos, eu não vou participar dessa celebração. Se você quer que no seu culto, que na sua vida, na sua família, que na sua igreja, tenha a presença de Cristo, não deixe que o orgulho te afaste da comunhão. Não deixe que a soberba cause repúdia no coração do Senhor. Ele não rejeita o contrito. Você pode ter os maiores pecados. Você pode ter feito as coisas mais terríveis. Se você se arrepender, Deus não vai te abandonar. Agora, seus pecados socialmente podem ser muito pequenos. Socialmente você pode estar impoluto, mas esses pecadinhos da sua perspectiva serão suficientes para que você seja destruído, se você não se arrepender. No final é isso. Arrependimento ou orgulho. 2 caminhos. Escolha a sua estrada. Terceiro passo. Terceiro alerta. Depois da armadilha espiritual e do orgulho que ensoberbece, nós temos ainda a corrosão moral. Versos 8 a 12. Vamos ler de forma alternada esse texto. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Avém. Cuidado, Benjamim. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Portanto, para a casa de Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Crianças, terceiro desenho. Pensem numa estaca, tá certo? Se você já foi no sítio com os seus pais, você sabe que no limite do sítio tem umas estacazinhas, né? Para dizer, ó, até aqui é a terra do seu tio, do seu avô. Passou disso é outra terra.
desenha alguém pegando uma estaca dessa e afastando, tentando mudar o limite ali. É um malandro, né? Felizmente, às vezes, temos malandros espirituais. Nós mudamos o tom aqui da cena, tá certo? Agora, nós temos um anúncio de uma guerra, um alerta. Toquem a trombeta, toquem um rebate. É um anúncio de guerra. Temos uma descrição geográfica, tá certo? Gibeá, Ramá e Bet-Avém. 3 cidades que ficam no limite do reino de Israel, que na verdade já fazem parte até de Benjamim. É uma das tribos, na verdade só uma tribo que ficou com Judá, mas nesse tempo eles pertenciam a Israel. É o limite. São localizações geográficas que fazem uma linha, é uma fronteira. Existem 2 formas de interpretar isso, e eu creio que as 2 são complementares. A ideia é, a ameaça que está vindo, ela é tamanha que vai pegar da ponta do reino do norte até a extremidade do sul, até a fronteira. Todo mundo tem que ficar atento, até Benjamim que está na fronteira, fique atento, o negócio vai ser sério. Mas a segunda possibilidade, ela tem a ver com o que vem adiante. De repente, nós temos uma tensão na fronteira. O que é que deveria produzir essa tensão na fronteira? Se de repente agora Efraim, ou Israel, melhor dizendo, vai ser invadido, eu posso recorrer aos meus irmãos de Judá, eles serão por mim. Mas o que o texto vai descrever não é isso. É a corrosão moral que faz que mesmo no meio da guerra, essas tribos ou esses povos, irmãos, passem a se destruir. Efraim vai ser assolado, essa é a sentença do verso 9. Tornai conhecido as tribos de Israel o que vai acontecer, eu derramarei o meu juízo. Mas no meio desse problema, no meio dessa ameaça, no meio dessa previsão de guerra e de exílio ao final, olha o que acontece aqui. Verso 10 vai dizer, os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Eu derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Meus irmãos, o povo brasileiro, apesar de não ter uma cultura de generosidade e filantropia tão desenvolvida, quando nós temos desastres, se mobilizam. Chega ao ponto, por exemplo, das autoridades, tá bom de doações, já temos o suficiente. Isso acontece. As pessoas se sensibilizam. Mas o que está acontecendo em Israel aqui é triste. No meio da guerra, no meio da invasão, o que é que Judá está fazendo? Ei, sabe aquelas cidades que nos pertenciam, que foram tomadas por nós, de nós lá no tempo de Joás, quando ele era rei de Israel? A gente vai pegar e a gente vai avançar e vai tomar para nós de novo. Covardia. Eles fazem isso e parece que não é nada demais. Falta de humanidade. Podridão moral. Pecar contra indefesos. Esmagar os pobres e os fracos, não ter compaixão do irmão que está caído, se aproveitar do desvalido. Isso é o tipo de coisa que quando os ímpios fazem, nos escandalizam, que dirá no meio do povo de Deus tais práticas. Desonestidade, individualismo, ganância, violência. Essas coisas acontecem no meio do povo de Deus. Verso 11 vai dizer, Efraim está oprimida, como se já houvesse a guerra acontecendo. Está quebrantado pelo seu castigo. Porque foi do seu agrado andar após a vaidade. A consequência chegará. Mas olha o que é dito, portanto, para Efraim serei como traça, a traça que sai destruindo tudo. Para a casa de Judá serei como uma podridão. Sabe que esse texto, ele anuncia e nos espanta? Que quando Judá age de forma covarde e imoral contra Efraim, é juiz de Deus. E quando Judá encontra-se em tamanha podridão e escuridão, tal corrupção, é juiz de Deus. Lembra? 15 dias atrás o presbítero Guilherme trouxe uma palavra aqui em Romanos 1. É juiz de Deus quando Deus entrega. É um alerta solene aqui. Como é que está a sua vida, irmão? Talvez tenha coisa que você faz hoje que se fosse há 2 anos e alguém lhe dissesse assim, não, nunca faria isso. São práticas nos seus negócios predatórias
que quando você começou, você se irritava com aquilo e você diria: nunca farei isso. E de repente você se tornou um lobo selvagem e está aqui cultuando a Deus no domingo. Talvez exista práticas dentro do seu casamento e da sua aliança tão odiosas, violência de palavras, violência física. Espero que não chegue nem perto disso, porque além de tudo é crime. Mas de repente você esmaga seu marido, sua mulher com palavras terríveis. Se fosse no início do casamento, você jamais imaginaria algo assim. Isso pode ser uma consequência do endurecimento, do laço. Isso é um caminho de ruína. Cuidado, meu irmão. Ouça a voz de Deus nessa noite. Último passo. Nós caminharemos para o fim. Diante desse problema gigantesco, corremos o risco de buscar a solução no lugar errado. Isso é o fim da esperança. Versos 13 e 14. Me ajudem com a leitura uma última vez, igreja. Quando Efraim viu a sua enfermidade, último desenho, quarto quadradinho, coloque um rei, bota uma coroazinha, dá para perceber que é um rei, mas faça ele com a cara bem malvada, e de repente uma pessoa pedindo ajuda a um rei mau. Quem faria isso, né, crianças? Quem seria tão tolo assim? A gente. Às vezes a gente faz isso, está na armadilha espiritual que não consegue sair, está endurecido pelo pecado cada vez mais, de repente cai numa corrupção moral terrível. Quando percebe tudo isso, o que é que faz? O texto vai dizer que Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga. Subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao principal rei. Nós temos aqui uma descrição, muito possivelmente, da guerra Sírio-Efraimita. Os reis de Israel fizeram uma aliança com os reis da Síria. Quando Acais ficou sabendo disso, que reinava em Judá, ficou amedrontado. Viu a traição do seu irmão se unindo com a principal força dali. O que é que faz? Vai atrás do Egito, o rei principal. Lembra do Egito? O Egito não era inimigo. Israel e Judá, ao invés de recorrer a Deus, se prostram diante de outros reis, colocam sua confiança nos homens, depositam a sua confiança na carne, e ao fazerem isso, estão deixando portas abertas, que um dia será o lugar por onde esses homens entrarão e destruirão a sua terra. Mas olha o que Deus diz no final: Efraim está se alinhando contra o rei, eu vou ser um leão, eu mesmo vou despedaçar você. Judá, eu serei um leãozinho. Leãozinho aqui não é um diminutivo carinhoso, não. É um leão jovem, com vigor. Vocês correrão, mas eu os alcançarão. Eu os alcançarei. Por quê? Por que recorrer a homens? Por que recorrer a reinos? Por que depositar a esperança em qualquer coisa que não seja Deus? Isso não vai dar certo. Isso é destruição. Isso é o ponto final da ruína. Se você tem percebido toda essa enrascada, tome a única decisão certa possível. Procure o rei. Talvez você tenha que se humilhar, dizer: Senhor, eu ignorei a tua palavra, eu desprezei o teu mandamento, eu profanei o teu culto, mas eu não tenho outra saída, outra solução. Eu não quero ficar na mão dos homens, não. Rasga teu coração na presença do rei. Quando você olhar para ele, você vai perceber que os olhos dele estão em lágrimas, porque ele se alegra quando o filho volta. Ele não vai passar no rosto o que você fez.
Ele vai desembanhar a espada e vai dizer: eu lutarei por você e não contra você. Capítulo 7 de Isaías. O rei Acais, ele recebe a notícia que a aliança de Israel com a Síria foi confirmada. Ele está aflito. Ele está no aqueduto da cidade. Que lugar emblemático. Não havia ligação ainda do aqueduto com a cidade de Israel. Possivelmente ele está pensando: Jerusalém vai ficar sem água quando a gente for sitiado. Não há esperança. Deus pega o profeta Isaías e diz: vai lá, Isaías, leva uma palavra, diga que eu estou com ele, diga que eu estou com o meu povo, que eu estou com o povo da aliança e que eu não vou os abandonar. Quando Isaías chega e começa a profetizar tais palavras para Acais, Acais diz: não, longe de mim tentar o Senhor Deus, porque na verdade Isaías chega: peça qualquer sinal que eu lhe dou. É um procedimento até diferente, mas Deus já conhecia o coração de Acais. Acais se recusa: não quero um sinal, não vou tentar a Deus. E o texto diz: ele não quis o sinal, não foi por piedade, é porque no coração ele já estava decidido a fazer uma aliança com o Egito. Ele não quis mais se comprometer com Deus. Qual a resposta então de Deus por meio do profeta? Deus passa a chamar naquele instante: a sua dinastia se afastou de mim. Não é mais a minha dinastia, é a sua. Mas eu lhe darei um sinal. Haverá uma criança. Antes que ela consiga andar, eu vou resolver esse problema. E o nome dessa criança vai ser Emanuel, Deus conosco. A partir do capítulo 7 de Isaías, nós temos uma dinastia que é rejeitada. E o ensino de Deus para o povo ali é: parem de olhar para esses reis, parem de olhar para esses poderosos, parem de olhar para essas lideranças corrompidas, elas são laço. Vocês olharão para um lugar inesperado. Isaías, a partir do capítulo 7, ele anuncia um rei que vai vir como criança e que será a nossa esperança. Emanuel, Deus conosco. No capítulo 9, você lembra da profecia do capítulo 9? Eis que um filho se nos deu, um menino nasceu, o governo estará sobre os seus ombros. Aquilo que Acais não consegue fazer, aquilo que os reis de Israel não conseguem fazer, aquele que Nabucodonosor não conseguiu ser, aquilo que eu e você também não consegue atingir, ele atingirá. O governo está sobre os seus ombros, ele fará o que deve ser feito. Ele não será laço para o seu povo, ele será enlaçado em favor do seu povo. Ele não será orgulhoso, ele será quebrantado. Ele terá humildade como o cetro do seu governo. Ele lavará os pés dos seus discípulos. Ele se entregará desnudo na cruz. Ele não será um governante que traz imoralidade, mas ele aspergirá o seu sangue sobre nós, trazendo a pureza da santidade. Procure o Rei verdadeiro. Se curve diante de Cristo. Aproxime-se da manjedoura. Ele é o Rei que salva. Ele é o Rei que perdoa, único, digno da nossa confiança. Não importa se você está no passo 1, 2, 3 e 4. Se Deus te trouxe aqui, eu creio que ainda há tempo de mudar de direção, de voltar para a manjedoura, de caminhar com Ele até a cruz, e na cruz mortificar o seu coração e ressuscitar com Cristo para uma vida de graça e de santidade. Procure o Rei verdadeiro. Esse é o caminho da vida. Vamos fazer uma oração nesse momento, suplicando pela graça de Deus. Depois cantaremos uma canção que fala sobre a confiança que deve estar somente em Cristo. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Eu sei que a palavra, ela foi necessária. Tantas vezes nós tropeçamos em armadilhas, Pai. Tantas vezes nos recusamos a quebrantar-se. Tantas vezes os pecados já não nos escandalizam mais. Mas que nessa noite o último passo mude tudo. Queremos voltar aos pés do Rei verdadeiro. O Rei menino. O homem da cruz. O Cristo da ressurreição. Nele há recomeço.
Nele há esperança, nele há reconstrução, nele há vida eterna. Essa é a vereda da salvação e não da destruição. Esta dinastia não terá fim. O seu nome será exaltado pelos séculos dos séculos. Nós queremos estar em Cristo. Nós queremos que essa igreja seja firmada em Cristo. Nós queremos que as nossas famílias estejam em Cristo, somente nele e nele para sempre. Que a nossa confiança esteja em Jesus, Pai, e somente nele. É isso que nós te pedimos no nome de Cristo.